Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na quarta e última parte do livro, Esperanças e Consolações. Ela tem 2 capítulos e nós estamos no capítulo 2º, que fala das penas e gozos futuros, aqueles que viveremos quando retornarmos à pátria espiritual, que será de acordo com o que fizemos aqui na nossa encarnação. Hoje vamos começar, estamos agora no subitem Penas Temporais. Questão 984. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. As dificuldades da vida são sempre As dificuldades da vida são sempre a punição das faltas atuais? Nós já sabemos a resposta, mas vamos repetir. As dificuldades da vida, desta vida, são sempre punições das nossas faltas atuais? Resposta: não. Respondem os espíritos superiores. Como já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes quando espírito, ou seja, antes de reencarnarmos, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus. E isto tudo sem tribunais, é a nossa própria consciência que necessita de reparação, né? Essa punição, na verdade, é a reparação diante da nossa própria consciência. E, sobretudo, não fica impune por causa da lei de justiça. Nós temos uma lei, que é a lei de justiça, não é? Se não for nesta existência que reparemos nossos erros, será necessariamente em outra. Mas fato é que todos os nossos erros serão reparados. Eis porque aquele que vos parece justo, muitas vezes sofre. E é o passado que o pune. É porque nós não vemos o que se passa no coração, não é? A pessoa está ali se esforçando. Então, como é que você reconhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro cristão, vale na mesma? O homem de bem? Reconhece-se pela transformação moral, ou seja, um justo, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. E isso nos exige enormemente. Claro que os companheiros sabem disso, né? Também realizam essa contenção e sabem o quanto isto exige, não é? Não fazemos o que queremos, fazemos o que nos convém. Aquilo para o que para as coisas que viemos realizar, né? Nós viemos fazer o bem e não ficar repetindo os nossos erros. Vamos errar ainda? Sim, vamos errar. Mas vamos tentar errar sempre menos, por menos tempo. E não ficar repetindo os mesmos erros. Não é? Temos muitas coisas em que errar e reparar, ainda nessa vida, aprendendo, superando, e assim vamos, não é? Se não for nessa existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo muitas vezes sofre ao passado que o pune. Muito bem, vamos à questão 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Resposta:
é a consequência da sua depuração. É uma recompensa, é justo então, né? Uma recompensa vem como uma consequência de justiça. É justo? Fez por onde, se esforçou, progrediu, então vai para um mundo menos grosseiro. Os espíritos dizem, não é? É a consequência da sua depuração. Depuração, se tornar mais puro, menos grosseiro. Como ele se esforça para se tornar menos grosseiro, um momento lá, ele vai para um mundo menos grosseiro. Né? Faz todo sentido. É a consequência de sua depuração, visto que à medida que os espíritos se vão purificando, passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos e rarefeitos e sutis, menos grosseiros, até que se tenham despojado totalmente da matéria e se lavado de todas as impurezas, da matéria grosseira, não é? Para então gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Quando vimos aqui sobre espíritos puros, nós vimos que o perispírito de um espírito puro, para nós, não é mais matéria. É interessante, né? Eles apontarem isso. Todo espírito continua tendo um perispírito, mas quando se chega ao grau de pureza de um espírito puro, para nós é como se ele não tivesse esse corpo espiritual, como se ele fosse apenas a centelha divina, o espírito puro. Ok? E aqui a fala dos espíritos combinam com isso. E aqui Allan Kardec vai fazer um comentário. Vejamos. Nos mundos onde a existência é menos material do que a Terra, as necessidades são menos grosseiras e menos intensos os sofrimentos físicos. Claro, porque o corpo físico é menos grosseiro, não é? Os homens desconhecem as más paixões. Então, estamos falando, pelo menos, não é claro, acima de nós, os mundos felizes, já a morada dos espíritos bons. Os homens desconhecem as más paixões, e nos mundos inferiores, como o nosso, os homens fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio nesses mundos mais depurados, nem de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constituem o tormento de nossa existência terrestre. Sem dúvida, não é? O egoísmo, o orgulho e a inveja são tormentos, né? Inclusive, os tormentos voluntários, bem-aventurados os que sofrem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, não é? Fala dos tormentos voluntários. E são exatamente isso, né? Inveja e ciúme. Não viemos aqui sofrer por isto. Sofremos porque escolhemos o ciúme e a inveja. Interessante, não? Vejamos agora a questão 986. Pergunta Allan Kardec. O espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? O espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? Sim, respondem os espíritos. Caso não tenha concluído a sua missão. Quer dizer, ele progrediu, mas continua no mundo em que está. Por quê? Eles dizem aqui, caso não tenha concluído a sua missão, ele próprio pode pedir para completá-la numa nova existência. Poderia ir já para um mundo mais depurado, mas diz, não. Eu quero reencarnar ainda e trabalhar mais um pouco isto e tal. Ok. Mas então, já não será para ele uma expiação. Ok? Será uma prova.
mas não será mais uma expiação, não terá mais aquele sabor, muitas vezes amargo, que tem a expiação. 987. O que acontece ao homem? O homem é o espírito encarnado, ok? O que acontece ao homem que, embora não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria. Não fazer o bem também é fazer o mal, não é? Então, o que acontece ao homem que, embora não fazendo o mal, também não faz o bem, a fim de libertar-se da influência da matéria? Resposta: desde que não deu nenhum passo rumo à perfeição, deve recomeçar uma existência de natureza idêntica à que deixou. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Não fazer o bem é fazer o mal. Ah, mas eu não fiz o mal, mas fez o bem? A questão é essa. Fez o bem? Não fazer o mal? Legal. Fez o bem? Não, não fiz o bem. Não fazer o bem é fazer o mal. Então vai ter que voltar e refazer até, além de não fazer o bem, além de não fazer o mal, fazer o bem. Okay? Nós nos comprometermos com todo o processo. Questão 988 pergunta Allan Kardec. Há pessoas cuja vida transcorre em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, estão livres de preocupações. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de existências anteriores? Então, ela está aqui tranquila, vive a vida tranquila, não tem maiores problemas. Isso quer dizer o quê? Que ela não tem nada para espiar? Então, está aqui decorando o mundo de provas e expiações? Bom, já é uma perguntinha mais mordaz mesmo. Mostra toda a minha inferioridade, não é? Se estamos aqui no mundo de provas e expiações e não somos missionários, porque ainda temos o que aprender, não é? Ainda temos o que espiar e provas a enfrentar. Mesmo quando vimos aqui naquela resposta anterior, a pessoa já poderia ir para um mundo mais depurado, mas ela também pode ver se não, eu quero voltar lá, porque eu quero melhorar essa característica, essa virtude minha ainda aqui. Olha só, isto aqui é uma pessoa de valor, não é? Corajosa, quero aqui, já ir para um outro mundo melhor, não, eu vou para lá e vou melhorar. Tá? Mas já não é mais expiação, é prova apenas. Questão 988. Ah, sim, já vimos a pergunta. Vejamos a resposta. Conheces muitas dessas pessoas? Não, né? Pessoas que não têm problema nenhum, que transcorrem a vida serelepes? Conheces muitas dessas pessoas? Perguntam a Kardec os espíritos superiores. Se acreditas que sim, que conheces, muitas pessoas assim, desprovidas de todos os problemas, tu te enganas. Pessoas que parecem não ter problemas, que escondem bem. Então, conheces muitas destas pessoas, se acreditas que sim, tu te enganas. Muitas vezes, a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, essa existência sem problemas pesados, podem ter escolhido. Mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Por isso, os espíritos deixam. Porque elas vão aprender, vão chegar com aquele amargo. Puxa, não progredi nada. E aí? Opa, desculpa. E aí? Vai fazer escolhas de maior atividade na próxima vida, de enfrentamento de dificuldades, de lutas e superações? Provavelmente a pessoa vai dizer, por favor. Então, tal como o preguiçoso,
lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Ninguém progride só com teoria. Então vamos lá, vamos para a escola, aprendemos e dizemos assim, professora, aprendi. Tá, então vamos lá. Vamos fazer um experimento, um trabalho, uma prova, e você vai mostrar. Muitas vezes, vamos pular para a faculdade, não é? Vamos para melhor a faculdade. E às vezes na escola fica nisso mesmo. Na faculdade, tem-se a formação teórica e depois passa-se para onde? Para o estágio. O estágio é para exercitarmos. Nós temos provas práticas também, além das provas teóricas. Aqui é importante conhecermos, mas a finalização disso vai ser quando praticarmos aquilo que dizemos já saber. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que, segundo os vossos costumes, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se. Ixi, imprevidência, não é? Com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária, quer dizer, não fiz porque eu não fiz, da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Ninguém pode imaginar que terá uma felicidade futura se entregou à indolência, se entregou ao nada, à ociosidade, não é? A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que tenha feito. E da infelicidade está na razão do mal que haja praticado. E das pessoas a quem tenha infelicitado. Bem claro, não é? Então vamos ter consequências positivas na medida em que fizemos coisas positivas. Vamos ter consequências negativas na medida em que fizemos coisas negativas e prejudicamos pessoas através dessas ações negativas. Hoje ficamos aqui com a 988, amanhã retornamos com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.